é a questão 139. A questão 139 vai trabalhar com a competência 7, né, e a habilidade 23. Professor Newton, vê pra gente aí, então, só dar uma comentada na competência e na habilidade. A competência 7 fala assim pra gente: compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. Muito bem. Então, veja só, nós temos aqui, na nossa questão 139, uma situação e nós iremos analisar essa situação, essa informação que a questão vai nos dar. A questão 139 diz assim: um adolescente vai a um parque de diversões tendo prioritariamente o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área 4, dentre as áreas 1, 2, 3, 4 e 5 existentes. O esquema ilustra o mapa do parque com localização da entrada, das 5 áreas com os brinquedos disponíveis e dos possíveis caminhos para se chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e decide ir caminhando da entrada até chegar à área 4. Aí mostra o mapa aí, né? Você deve estar vendo o mapa aí que vai mostrar na questão. Suponha que, relativamente a cada ramificação, as opções existentes de percurso pelos caminhos apresentem iguais probabilidades de escolha, que a caminhada foi feita escolhendo ao acaso os caminhos existentes e que, ao tornar um caminho que chegue à área distinta da 4, o adolescente necessariamente passa por ela ou retorna. Nessas condições, de ele chegar à área 4 sem passar por outras áreas e sem retornar é igual a... Vejam só, essa questão não é tão simples assim, né? Esse adolescente ele não é normal, no começo de história, porque esse problema traz para a gente aí, como a gente já comentou aqui, o conteúdo de análise combinatória com um pouquinho aí de análise de informação, mais especificamente probabilidade e princípio fundamental da contagem. A gente vai trabalhar com esses dois conceitos dentro dessa questão. Como vocês podem ver no mapa, nós temos aí a entrada, certo? E da entrada até a área 4, você vai ter dois possíveis caminhos de cara, certo? Tendo aí dois possíveis caminhos. Então, o aluno ele pode estar aí ao sair da entrada, ele passa pela primeira bifurcação, né? Essas duas escolhas que ele vai ter aí. Nesse momento, ele tem duas escolhas. E aqui nós vamos trabalhar com a probabilidade. Porque, veja só, a probabilidade consiste em o que você tem, o que você deseja e tudo aquilo que você pode obter, né? Ou seja, o nosso evento e o nosso espaço amostral. Vejamos então, nesse primeiro ponto, ele tem duas escolhas. Ele pode seguir, né, digamos que a gente esteja de frente ali para a entrada, para o lado esquerdo ou lado direito, são duas escolhas. Digamos que ele vai para o lado, no meu caso aqui, o lado esquerdo. Então ele tem uma escolha dentre duas, né? Seguindo nesse caminho, ele passa pelo segundo ponto. Nós vamos chamar esses pontos aí de A, B, C, D e E, ok? Do ponto A para o ponto B, ele tem aqui uma escolha de duas, porque ele pode ir de A para B ou de A para D, certo? Nesse caso, então, nós temos aqui uma de duas e de B para C, nós também teremos uma de duas. Por quê? Porque ele pode partir de B para C ou de B para a terceira área, como você pode ver no mapa. Chegando no ponto C, nesse caso ele vai ter o quê? 3 escolhas, mas ele só quer uma, porque ele quer chegar na área 4. Então ele vai ter aqui uma de 3. Muito bem, analisamos um percurso que ele pode fazer, certo? No outro caso, no lado direito da entrada, ele vai ter aqui do ponto A para o ponto D, do ponto D para o ponto E e do ponto E para o ponto F, para então chegar na área 4. Nesse momento aqui nós temos também, do ponto A para o ponto D, duas escolhas, porque ele pode ir de A para D ou de A para B, mas o meu caminho certo agora é de A para D, ou seja, uma escolha dentre duas. De D para E, ele também tem duas escolhas, porque ele pode ir de D para a área 2 ou de D para o ponto E. Aqui nós temos também
uma escolha dentre duas. De igual modo, ele vai ter aqui, quando chega no ponto E, para a área 4, de E a F, ele vai ter nesse caso aqui também duas escolhas. Ele pode ir de F para a área 3 ou de F para a área 4. Uma dentre duas. Muito bem, nós temos aqui então todos os possíveis caminhos. Como ele vai ter que fazer aqui, no caso, ponto A e ponto B e ponto C, vai entrar agora aqui o princípio fundamental de contagem. É aquela dica que nós passamos aí para alguns alunos aqui. Se é ou, a gente soma. Correto, professor? Correto. E se é e, a gente multiplica. Certo? Então vamos lá. No caminho da esquerda nós temos meio vezes 1/3. E no caminho da direita nós temos meio vezes meio. Nesse caso a gente vai fazer o seguinte: ou ele vai pela esquerda ou ele vai pela direita. A gente vai multiplicar os caminhos da esquerda e somar com a multiplicação que iremos fazer nos caminhos da direita. Nós teremos então aí o quê? 1/3, 1/2 vezes 1/2 vezes 1/3 vai ficar 1/12, correto? E no da direita vai ficar 1/8, que é meio vezes meio. Nesse caso agora vem esquerda ou direita. Então vamos fazer 1/12 mais 1/8, 1/8. Nesse caso, olha só, como eu vou somar em fração que tem denominadores diferentes, o que a gente vai fazer? Nós temos que igualar os denominadores. O MMC entre 12 e 8, você sabe, é 24. Então veja só, igualamos o denominador. E aqui a gente vai fazer aquele esqueminha, né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 24 dividido por 12, 2 vezes 1, 2. E 24 dividido por 8, 3 vezes 1, 3. 2 mais 3, 5 e 24 avos. Então temos aqui a probabilidade desse garoto fazer essa escolha aí é de 5 e 24 avos. Resposta correta então, nossa letra C. De certo. Rafael, eu queria só fazer um comentário dessa questão que eu achei interessante. É o seguinte, é que o comando ele te dá algumas dicas, né, de que você pode vacilar num comando da questão. Verdade. Uma bobagem que é o quê? Passar pela área 3. Muita gente, eu lembro, falou, né, depois dessa, professor, eu errei porque eu calculei. Forçou a passagem. Forcei a passagem pelo meio pela área 3. Mas o comando é bem claro, se você prestar atenção nas últimas linhas, ele fala assim, ó, qual a probabilidade dele chegar à área 4 sem passar por outras áreas? Então aquele caminho pelo meio, pelo 3, ele já está automaticamente desprezado. E também sem retornar. De fato, a solução só pode ser o que o professor Rafael apresentou para vocês. Meu querido aluno, minha querida aluna, você que está assistindo às nossas postagens e tem desejo de se aprofundar um pouco mais nesses conteúdos, faça hoje mesmo a sua matrícula no Everest. Aqui você encontrará um grupo de professores altamente qualificados, dispostos, prontos para ajudar você a entender mais esses conteúdos que você tanto precisa. E lembre-se, com o Everest, não importa a sua escolha, você sempre estará no ponto mais alto.